Direito Penal, reta final, 30 tópicos relevantes, preparatório para o concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo. Princípios e conceitos fundamentais. Princípio da legalidade. A lei penal deve ser anterior ao fato criminoso, ou seja, ninguém pode ser punido por um ato que não era considerado crime no momento em que foi praticado. Da mesma forma, a pena aplicada deve estar prevista em lei anterior. Tempo do crime. O crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, independentemente de quando o resultado se manifesta. Por exemplo, no homicídio, o crime ocorre no momento do disparo da arma, ainda que a morte ocorra dias depois. Territorialidade. A lei penal brasileira se aplica aos crimes cometidos em território nacional, incluindo o espaço aéreo e mar territorial, bem como embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou privadas, onde quer que se encontrem. Extraterritorialidade. Em algumas situações, a lei penal brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos fora do território nacional, como nos casos de crimes contra o presidente da República ou o patrimônio da União, crimes praticados por brasileiros no exterior, entre outros. Contagem de prazo penal. O dia do começo é incluído na contagem do prazo penal, e os dias, meses e anos são contados pelo calendário comum. Frações de dias são desprezadas nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito, e frações de cruzeiro são desprezadas na pena de multa. Ação penal. A ação penal é o instrumento processual pelo qual se busca a aplicação da lei penal. Ela pode ser pública, promovida pelo Ministério Público, ou privada, promovida pelo ofendido ou seu representante legal. Extinção da punibilidade. A punibilidade do crime pode ser extinta por diversas causas, como a morte do agente, anistia, graça, indulto, prescrição, decadência, renúncia do direito de queixa, perdão do ofendido, entre outras. Vejamos agora os crimes contra a pessoa. Homicídio simples, matar alguém. A pena varia de 6 a 20 anos de reclusão. Homicídio qualificado. O homicídio é qualificado quando praticado mediante paga ou promessa de recompensa, motivo torpe, motivo fútil, emprego de meio cruel, atraição, de emboscada, entre outras qualificadoras. A pena é de 12 a 30 anos de reclusão. Feminicídio: homicídio praticado contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. A pena é de 12 a 30 anos de reclusão, com aumento de um terço até a metade em determinadas situações. Homicídio culposo: matar alguém por negligência, imprudência ou imperícia. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. A pena é aumentada de um terço se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima. Lesão corporal leve. O que seria a lesão corporal leve? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, sem causar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, sem causar perigo de vida, sem causar debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou sem causar aceleração de parto. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal grave. Quando se enquadraria nesta questão? Quando causar lesão corporal que resulte em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, quando causar perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou quando causar aceleração de parto. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Lesão corporal gravíssima, quando ocorre, quando causar lesão corporal que resulte em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou quando causar deformidade permanente ou aborto. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal culposa, quando causar lesão corporal por negligência, imprudência ou imperícia. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Violência doméstica: lesão corporal praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A pena é de detenção de 3 meses a 3 anos. Vejamos agora os crimes contra o patrimônio. Violação de domicílio, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. A pena é aumentada se o crime for cometido durante a noite, em lugar ermo, com violência, arma ou por duas ou mais pessoas. Vejamos agora dos crimes contra a fé pública. Falsificação de papel público. Falsificar, fabricando ou alterando selo destinado a controle tributário, papel selado, papel de crédito público, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito, talão, recibo, guia, alvará, bilhete de transporte público, entre outros. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Falsificação de documento público. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A pena é aumentada se o agente for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo. Falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Vejamos agora dos crimes contra a administração pública. Peculato: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Crime de concussão: exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Crime de corrupção passiva: solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. No crime de prevaricação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No crime de usurpação de função pública: usurpar o exercício de função pública, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. A pena é aumentada se o agente aufere vantagem. No crime de resistência: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A pena é de detenção de 2 meses a 2 anos. A pena é aumentada se o ato, em razão da resistência, não se executa. No crime de desacato: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vejamos agora dos crimes contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Comunicação falsa de crime: provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena é de reclusão
de 2 a 4 anos e multa. A pena é aumentada se o crime for praticado mediante suborno ou com o fim de obter prova para processo penal ou civil. Bons estudos e até o próximo vídeo.